Oi, Mônica. Oi, Verônica. Vamos aguardar um pouquinho só, meninas, porque deu esse bug de novo. Oi, Andréia. E eu vi que tinham, eu acho que tinham 24 pessoas e eu não consegui entrar. Vamos só aguardar um pouco. Perdoem a gente, tinha parado de fazer isso. A gente fez uma modificação enorme aqui na internet e parecia que tinha resolvido e agora a gente foi surpreendido novamente com um problema, né? Então, eu vou falando aqui algumas coisas enquanto o pessoal está entrando. Eu peço desculpa pela uma certa ausência minha e do Sérgio da semana passada para cá. Inclusive, nós estamos fazendo hoje diferente, né? Que devia ser segunda-feira, porque nós tivemos, assim, que fazer um trabalho que nos consumiu todos os dias, assim, de maneira integral, desde de manhã cedo até a noite. Então, por isso, essa mudança e uma certa ausência até dos grupos do Tornar-se Presente, mas agora a gente estava de volta para a vida normal. Vamos lá. Então, vamos conversar mais um pouco. Acho que a primeira coisa que eu quero trazer hoje, então, para vocês, o Sérgio teve que sair para que eu pudesse trazer a conversa e a primeira coisa é falar um pouco do céu astrológico de segunda-feira às 18 horas, porque é ele que é a nossa referência para o nosso trabalho de desenvolvimento de consciência ao longo da semana toda, né, gente? Então, eu vou falar um pouquinho dele primeiro. Na segunda-feira às 18 horas, então, aqui no Hemisfério Sul havia um estélio. Um estélio é um aglomerado de planetas. São muitos planetas que se encontram juntos. Eles se encontravam numa faixa de apenas 65 graus. E, além disso, nós temos, chamando a atenção daquele céu, essa quantidade de planetas tem a ver com intensidade, com uma força muito intensa se manifestando, tá? E ainda chamando a atenção, a gente tinha nesse céu, e ainda tem até agora, Saturno e Netuno no signo de Peixes, Marte naquele momento, nó do norte, Mercúrio, Quirón e a Lua estavam em Áries, e Vênus, Sol, Urano e Júpiter se encontravam em Touro, né? Então, e eu só quero dizer para vocês que esse tema já estava pronto desde quinta-feira passada, porque a gente sabia desse trabalho que a gente ia fazer. Então, a gente preparou, estudou o céu e preparou o tema lá atrás. E a gente não tinha nem noção ainda dos acontecimentos todos que se seguiram esses dias, né, que foram muito fortes. Então, falar isso aqui para vocês. Bom, então o que acontece? O que nos interessa, eu acho, é o significado desse céu, né? Mas eu vou ficar dando aula de astrologia aqui. E a partir desse céu nós extraímos três palavras que traduzem o céu astrológico como esse trabalho nosso durante essa semana até domingo próximo, né? Queria também lembrar mais uma vez que os sinais astrológicos celestes, eles são uma potente maneira de entendermos por um processo misterioso, abessa, porque não tem explicação racional, que determinadas qualidades de forças psíquicas tendem a estar mais ativadas de acordo com aquele céu astrológico e tendem a estar mais ativadas dentro de nós e no planeta todo, gerando, então, situações objetivas relacionadas com essas forças. É como se o céu fosse um outdoor celeste, sabe? Sabe, outdoor é aquela coisa que a gente não pode deixar de ver, de enxergar, né? Então, é aquilo que precisa ser visto por nós, visto para ser compreendido naquele momento, aparece impresso momentaneamente no céu astrológico, e isso é um grande mistério, sem dúvida nenhuma, e maravilhoso, né? Como se a gente recebesse uma dica, assim, do cosmos, né? E eu acho que o fato de nós realizarmos só hoje também a nossa meditação fizeram com que esses, na verdade, tristes acontecimentos durante essa semana, que eu acabei de saber agora um pouquinho antes de entrar, que no Maranhão está chovendo hoje, eu não sabia, eu estava trabalhando, 30 cidades alagadas lá. Então, esses tristes acontecimentos, eles acabaram mostrando por si esse tema de uma forma muito dramática, né? Então,
as 3 palavras do nosso tema são intensidade, purgação e emergência, né? O comentário sobre esse tema, pessoal, diz assim: algo necessita se manifestar. Um novo ciclo se avizinha e pede passagem às posturas regressivas e saudosistas. Então, queria comentar com vocês. Intensidade, eu acho que eu não preciso explicar depois do que está acontecendo no Sul e agora lá no Maranhão também, né? De dor, tanto a dor disso quanto a luz dessa intensidade. A purgação é uma palavra que está relacionada com o quê? Com tudo que é imperioso sair para permitir que o que é necessário se manifestar na nossa vida e no planeta se manifeste. É como se houvesse uma coisa, a gente está sentindo, né? Ao longo dos últimos anos, na verdade, né? É uma intensidade de uma pressão energética cada vez maior para que a gente seja empurrado em direção à consciência, né? E a palavra emergência, eu acho que atende tanto a ideia, né, pessoal, de algo que emerge para ser visto, né? Quanto que precisa ser visto, quanto ao sentido daquilo que exige uma ação adequada e salvadora agora, né? Quando a gente fala emergência, né? Aquilo que emerge, não. Então, eu queria comentar com vocês aqui, até de um aspecto mais pessoal. Eu sou carioca, mas parte da minha família materna, parte não, toda a minha família materna, ela é lá do Rio Grande do Sul. E na minha infância eu morei lá. Eu tenho um amor muito grande, sabe? Por aquelas terras, por aquelas gentes, por tudo, né? Então, muitas memórias minhas linkadas, né? E toda uma ancestralidade também muito forte. E aí, eu sempre percebi o desenho do mapa do Rio Grande do Sul como um desenho, em termos de desenho, muito parecido com o desenho do mapa do Brasil. Se a gente olha, né, parece que o Brasil grandão e o Rio Grande do Sul, uma semelhança ali de imagem, só que bem menorzinha, como se fosse um pequeno Brasilzinho. Eu sinto também que nós, então, estamos sendo, nós todos, no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo também, mas muito agudamente nesse momento no Brasil, eu sinto que nós estamos sendo terrivelmente avisados, digamos assim, né? Além desse olhar, assim, essa estética, né, do mapa, que fala assim, né, a coisa é para o Brasil todo, não é só para o Rio Grande do Sul, né? Eu sei que o Rio Grande do Sul, como para as outras partes do Brasil, refletem muito características brasileiras, né, com bastante intensidade. Uma dessas características, né, gente, eu acho que tem a ver com a dualidade, que também, obviamente, acontece em todos os lugares do mundo. Mas lá essa dualidade é muito forte também, de forma que lá existe uma parte muito conservadora e tradicional e uma parte, digamos, muito aquariana, isso sempre, inovadora e progressista. E eu não estou falando só de política, não, eu estou falando de costumes muito tradicionais que são conservados e olhares, até na arte, inclusive, muito inovadores, né? Trazendo pessoas fortes em vários aspectos e nos costumes mesmo, na maneira de se comportar, né? E lá também eu acho que é muito marcado por uma atitude diante da vida muito corajosa. Muitos conflitos aconteceram por lá. Bom, então eu tenho ficado nesses dias numa mistura de emoções, como acho que todo mundo, né? Uma mistura de tristeza, de dor, meio horrorizada, vendo as imagens das situações inacreditáveis que esse povo, que os bichos, que as árvores, que as plantas, que todos estão vivendo por lá, né? É quase inacreditável essa intensidade, né? E aí, eu acho que no nosso entendimento, tudo isso é aquele aviso, né? E o aviso também de que a gente precisa se lembrar, então, nesse momento, que estão nos avisando de um trabalho necessário, de consciência, e que esse trabalho é dentro e fora, né?
Eu não estou negando em momento nenhum aqui hoje as medidas objetivas necessárias que precisam ser feitas lá, né? Mas o que eu acho que fica evidente, eu tenho certeza que vocês já conversaram sobre esse assunto nesses dias também, que o natural não é nem a natureza, é o natural das coisas, o nosso natural está pedindo para deixar de ser aviltado externamente. E a natureza especificamente, ela não é um objeto de consumo para ser usada e usada. Então, há uma necessidade externa, o aviso é para reiterar, e isso é muito óbvio, eu tenho certeza para vocês também, que a gente precisa de uma educação, de atitudes pessoais, de leis e políticas públicas para transformar essa relação, né, nossa toda, no Brasil e no mundo também, mas a gente tem que cuidar aqui do nosso pedaço, em primeiro lugar, né, com a natureza, né? Mas também o chamado é interno, porque nós precisamos cuidar do nosso planeta interno, interior, que também não pode ser aviltado por nós mesmos, que precisa ser valorizado, preservado e cuidado para que o equilíbrio natural em nós aconteça. Porque, na verdade, toda a natureza, e como nós somos natureza, existe um movimento, sabe? As coisas se desarrumam, existe um movimento de tentativa de equilibrar novamente. E nós temos direito a esse equilíbrio, né? Eu fiquei muito comovida nesses dias e as águas se rebelaram lá no sul, de uma forma como a gente nunca tinha visto, né? E vieram arrebentando tudo, as barragens, né? E claro que isso é consequência desse descaso e da objetificação da natureza, não tem dúvida, né? Que a natureza, aliás, é uma potente expressão do feminino planetário desrespeitado. Mas aí eu só queria lembrar, que eu sei que todo mundo que está aqui também sabe, que a água no mundo simbólico representa o nosso sentir. O sentir que ao longo da história da humanidade foi reprimido por séculos, né? E que cada vez mais pede passagem, né? E tudo que é reprimido estoura. Então, como a água que ficou excessiva e contida, estourou todos os limites, né? Invadindo as cidades. A gente pensar que as cidades têm uma relação com a nossa racionalidade, a nossa, né? Porque são construções que nós fizemos, né? Então, eu queria lembrar que o sentir mais refinado que a gente pode experimentar é o amor, mas é o amor mesmo. Não estou falando do amor romântico, aquele idealizado, não. O amor, em que a ausência do sentir, quando nós nos formamos na vida e nos manifestamos na vida reprimindo o nosso sentir, porque nos fragiliza, porque não sei o que lá, tanto em homens quanto em mulheres, pessoas de qualquer opção sexual, né? Quando a gente inibe o nosso sentir, o amor se torna raquítico também em nós, se torna fraco, né? E aquilo que seria o senso de ligação, de conexão com as outras pessoas e os outros seres todos, fica raquítico, fica frágil. Sem sentir, a gente não faz conexão com ninguém nem com nada profundamente. Ficam as relações de superfície e resta o egoísmo, o pensar em si, né? A gente está falando aqui, e eu sei que vocês sabem disso, do amor que gera a cooperação e a solidariedade e impede a exploração de qualquer ser, né? É dessa qualidade de amor que eu acho que a gente está sendo avisado que olha bem para você se cuidar, para você poder viver esse amor. Você que eu estou falando é todo mundo, né? Bom, no nosso texto, então, eu entendo que a intensidade dos acontecimentos, a experiência de purgação e essa emergência são os instrumentos para que o novo, de certa forma, da energia aquariana, que representa o novo e que está junto tão potente nesse ano, né? Então, que o novo aquariano possa se manifestar liberto das velhas posturas,
as posturas velhas impedem o novo de chegar. E as velhas que não fazem sentido, que são o narcisismo, o egoísmo, o desejo de manipulação e o desejo de dominação para que eu leve vantagem, né? Porém, para que esse amor, que seja de conexão com tudo e com todos, fique forte e possa se manifestar, as sombras individuais e coletivas, elas ainda estão precisando emergir porque elas ainda existem muito potentes também. E elas precisam emergir para serem curadas. E objetivamente, né, são aquelas posturas que são regressivas, que são saudosistas no sentido de querer ter um poder, ter saudade de um poder e desviar. Que poder é esse? A gente tem saudade, é do poder do amor, não é o outro. Mas há uma confusão, sabe, com isso, né? Então, o que a gente tem é o individualismo em vez da individuação, em vez de nós nos tornarmos não divididos. E o amor é quando a gente se torna não dividido, não dividida inteira. E aí a gente tem que os ladrões chegaram e chegam nas casas lá isoladas lá do sul, que tem pessoas desesperadas dentro, que em vez de ajudar eles assaltam, né? Então, tem uma coisa simbólica muito profunda e difícil. O que esses ladrões representam em nós, gente? Isso para todo mundo também, né? E os políticos que fazem a política dos seus interesses pessoais, né? Que isso tudo resulta nesse horror, né? Em vez vamos dizer assim, da gente ter atitudes e políticas públicas que estão interessadas em buscarem soluções coletivas mesmo. Eu continuo acreditando fortemente, sabe, pessoal, que isso abre a possibilidade de um dia acontecer uma mudança muito grande. Que nesse momento está esse aviso, que é uma coisa como se fosse sirene de ambulância, gritando nos nossos ouvidos, diante dos nossos olhos, sabe, a luz piscando, para que todo mundo acorde para tudo isso, né? Mas eu continuo acreditando firmemente na possibilidade de um dia acontecer a cura daquilo que é a origem de todos os desvios, que também tem a ver conosco, né? Agora, acho que também para alívio de todos nós, a união, o amor ele continua emergindo. Lá, e agora, né, vai acontecer lá no Maranhão também, esse amor que continua emergindo, deixando de lado as diferenças, conservadores e inovadores, todo mundo junto. Tanto lá no sul, quanto, né, em quem está em volta. Essa corrente de gente corajosa, que a gente fica assistindo as cenas, né, se emociona na hora, gente corajosa, amorosa, de cooperação, que é de lá e é de todos os lugares, que vai ao encontro para salvar, muitas vezes de uma forma heróica e completamente anônima, pessoas que a gente nunca vai saber quem eram, fazendo coisas, né? São as pessoas que viram despertar esse amor dentro de si, ou já tinha, quer dizer, todo mundo tem, mas eu já tinha manifestado, ou a situação fez despertar, né? E investe em transformar a impossibilidade, a morte, a perda, a dor indescritível em amor, porque só quem está lá está sabendo a dor que está vivendo, não é mesmo? E aí eu acho que esse amor nesse ato da sua expressão mais genuína, que é a manifestação do ato de amar. Não tem, o amor. A gente tem que estar nessa busca, nesse momento, desse gesto, desse ato de amar, né? A recompensa nessas situações não é você ser admirado por ninguém, mas é ver que alguém ficou melhor, né? Então eu acho que essa enchente começa a nos fazer dar conta, de um lado, da nossa vulnerabilidade diante das forças da natureza, para que a gente não se ache o superior que controla tudo, né?
e nos mostra o quanto nós precisamos um dos outros. Mas, paradoxalmente, evidencia a potência desse amor dentro de cada um de nós, que todo ser humano possui. Sabe, que às vezes está soterrado lá, mas que possui. Então, eu acho que esses acontecimentos estão vindo para produzir a consciência da nossa estatura na vida. E é esse o novo ciclo que o nosso tema fala, que precisa emergir, que precisa aparecer. Então, eu acho que a minha fala hoje é que possamos todos construir a condição para que não sejam necessários mais esses dramas terríveis, para que se deixe purgar o egocentrismo, o desejo de poder, de formas que não que eles vão diminuindo, não precise ser através dessas situações tão dramáticas, tão tristes, tão cheias de dor e sofrimento, né? E para que o novo possa se manifestar com fluidez. Esse novo como uma maneira de viver em que o outro, seja mineral, seja árvore, seja planta, seja bicho, seja ser humano que pensa muito diferente de nós, né? Mas que nós e esses outros todos, dentro de nós e fora, estão unidos, que nós estamos unidos pela consciência amorosa. A maior inovação será muita gente agindo de acordo com a consciência de ser um com todos. E é isso que vai fazer, inclusive, a gente também poder usar a tecnologia a nosso favor e não a favor da destruição. Então, acho que o grande novo é aumentar muito o número de pessoas no mundo com essa consciência amorosa. Bom, além disso tudo, que é muito intenso, né? Nossa, ontem eu chorei demais. Quando eu acabei, eu tive que parar, assim, ficar respirando para voltar, né? Mas dentro de tudo isso, então, a gente tem a dificuldade extrema e a maravilha extrema que o ser humano carrega, todos nós, né, dentro de cada um. Além disso, para nos orientar essa semana tão fora do comum, a luz do dia do hemisfério sul, ela é decodificada pelo nosso calendário da luz, que é baseado no Xing, como a maior parte de nós já sabe. E nessa semana, essa decodificação é traduzida, digamos assim, é feita pelo hexagrama do Xing Terra sobre Montanha. E o texto desse hexagrama diz assim: se um indivíduo famoso permanecer modesto, apesar dos seus grandes méritos, será estimado e encontrará o apoio necessário para levar o seu trabalho à conclusão. Então, gente, o que eu acho? Eu senti que eu devia comentar com vocês aqui. Que para o Xing, lá na China antiga, a ideia do indivíduo ser famoso estava vinculada aos seus grandes méritos. Só que os grandes méritos lá eram decorrentes da capacidade da pessoa contribuir com o coletivo, com outras pessoas. Se a pessoa era super inteligente, mas colocava a sua inteligência a serviço da sua vaidade, de se sentir o máximo, ali não havia mérito, não se considerava que aquela pessoa tinha mérito, né? Esse é um exemplo desse olhar e dessa sabedoria antiga. Para o Xing, está lá escrito muitas vezes, e portanto, para os chineses antigos, a modéstia era a qualidade mais essencial para a sabedoria se manifestar. Porque quando todo mundo, diante de outra pessoa, se sente valorizado e importante, tanto quanto aquela que parece que tem uma coisa muito especial, ninguém vale mais do que ninguém, né? E surge uma energia que agrega e motiva as pessoas a colaborarem uma com as outras com o seu melhor para o bem comum, né? Porque está todo mundo se sentindo verdadeiramente fazendo parte, está tendo a experiência vivida de fazer parte. E essa é a grande verdade do amor, porque ninguém é mais do que ninguém. Cada um tem os seus méritos pessoais, né? Às vezes tem que aprender a manifestar, mas todo mundo
todo mundo tem tudo dentro, né? Então, a gente fala, roda aqui, cai no mesmo lugar. Daí que eu acho que essa semana nos convoca a intensamente fazermos contato com as nossas reflexões a respeito disso tudo, da vida, como nós estamos nos manifestando, como nós colaboramos para que haja um avanço significativo de consciência, o nosso e o entorno, sem doutrinação, porque doutrinação é um horror, é outra forma de autoritarismo, não adianta nada, né? Mas através, talvez, do nosso gesto muito coerente, do nosso gesto muito amoroso, contínuo, e, objetivamente, o que a gente puder fazer para ajudar quem está sofrendo, a gente fazer isso, e a gente exigir também dos nossos governantes, e por aí vai, né? Tomar as nossas atitudes mais coerentes, que sejam a tradução do amor na nossa vida todo dia. Aí, como o Sérgio não está, eu que vou conduzir a nossa meditação. E ele deve estar aí junto, mas assistindo, e ficou, então, esse aspecto para mim. Então, vou pedir que vocês sentem numa posição muito confortável, como sempre. E fechem os olhos. E de olhos fechados, peço que vocês façam contato com a sua respiração. Inspira normalmente e depois expira conscientemente. Faz isso mais uma vez. E uma terceira vez. Agora eu vou pedir que você faça aquele pequeno passeio pelo seu corpo, desde a ponta dos dedos dos pés, e vá num caminho ascendente, subindo pelo teu corpo, e relaxando, vendo se tem alguma parte contraída, porque com tudo isso a gente fica tenso, tensa. Então que vá relaxando e vá subindo no seu corpo, até chegar na sua cabeça, passar pelo pescoço, que é um lugar que a gente sempre contrai ou tem tendência a contrair, os ombros, solta os ombros. Continua respirando normalmente. Solta a boca, os olhos, as sobrancelhas, a testa. Até, se possível, o couro cabeludo. Aí, eu vou convidar para que você agora faça um contato com o seu coração, com a energia do seu coração. E sinta a força desse centro. Sinta a força desse centro se expandindo devagarinho dentro de você. A luz dourada do seu coração vai se expandindo e tomando conta de todo o seu corpo por dentro. Permita que todo o seu ser seja iluminado a partir de dentro pela luz dourada do seu coração. E agora,
mantendo a respiração calma, o corpo relaxado. Permita também que essa luz dourada, essa energia que consegue ser muito forte e ao mesmo tempo muito sutil, possa transbordar de você, se espalhar cada vez mais longe. E ela vai indo e vai se espalhando pelo mundo inteiro, passando pelo sul do Brasil, pelo norte do Brasil, por toda a América do Sul e por todo o planeta. A energia dourada do teu coração envolvendo todo o planeta. Permanece assim, nessa conexão, e eu vou ler a nossa invocação. Eu me convoco à prontidão. Com a força de meus mestres e a aliança vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague amor aos 4 cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços.
Então, nos retornamos aqui. Eu quero agradecer muito, muito a presença de vocês. Eu acho que a gente ficar junto sempre é bom, nesses momentos é mais ainda. Então, muito obrigada. Seguimos ajudando, eu acho que da maneira que for possível para cada um de nós, né? As outras pessoas que estão numa situação mais difícil, com ações objetivas, e oferendando também a nossa egrégora, que eu acho que foi o que a gente fez com a nossa meditação aqui, lá para o sul, lá para o Maranhão, para qualquer lugar que esteja precisando, assim como para as outras situações de dor e sofrimento no planeta todo. Mas que a gente compreenda que o que está acontecendo lá não é só lá, né? É um recado para todos, se a gente puder conversar esse tipo de coisa com outras pessoas, né? E, inclusive, que a gente possa seguir permitindo que a responsabilidade com a nossa vida e com todos os seres esteja muito viva. E é sugerir que os outros dias dessa semana, na verdade é para a gente fazer isso sempre, mas nos outros dias dessa semana, cada um de nós possa relacionar os acontecimentos, os fatos objetivos da nossa própria vida e aquilo que está acontecendo com o planeta e aqui no Brasil, com a intensidade, com a purgação e com a emergência do novo, né? E que a gente faça essa costura o tempo todo, com naturalidade, mas ela é para ser feita mais do que nunca agora. Os acontecimentos nos dizem, o céu também, então a gente ouve, escuta e age. É isso. Um beijo grande, tá, gente? A gente continua juntos. Eu vou fechar aqui e muito agradecida.